Graças a Deus. Esperar os irmãos entrarem aí para a gente dar início ao nosso culto no dia de hoje. Graça e paz, irmã Alejandra. Deus abençoe a sua vida. Por mais esse dia estarmos juntos, né? Mais uma vez estarmos juntos para glorificarmos o nome santo do Senhor Jesus. Oi, irmã Larissa. Paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe a sua vida aí, viu? Meu amigo, presbítero Toninho. Paz do Senhor, reverendo. Presbítero Alain. Graça e paz, meu amado. Nessa tarde aqui, a pedido do nosso pastor, do nosso ministério aqui, estamos aqui fazendo essa pequena transmissão para junto aprendermos mais um pouco acerca da palavra de Deus. Adriano, meu amigo Adriano, paz e graça, meu amado. Graças a Deus, estou feliz por mais essa oportunidade que o Senhor mais uma vez me concede, né? Para adorar ao Senhor, para glorificar o seu nome, dizer que Ele é bom, dizer que Ele é maravilhoso, que não há nome mais precioso do que o nome de Jesus, e dizer que Jesus está às portas. Ele está preparando uma igreja para recolher dessa terra. Brevemente a trombeta soará. Brevemente a trombeta soará e os salvos em Cristo Jesus há de ouvir este som. E esse é o momento em qual nós mais aguardamos e mais desejamos como crentes, como servos do Senhor. Amados e queridos irmãos, para não perder muito tempo, queria deixar aqui um versículo, o texto nessa noite, que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo de número 4 e o versículo de número 11. Êxodo capítulo 4, versículo 11. Em nome de Jesus. Espera só você abrir sua Bíblia, você que está nos acompanhando, para junto nós fazer essa leitura da palavra do Senhor. Confesso que estou um pouco nervoso, afinal não tenho muito jeito com isso, negócio de internet, mas Deus é fiel. É a única forma que temos de comunicar aos irmãos a palavra do Senhor no momento. Êxodo capítulo 4, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará, se alegrará em seu coração. Paz do Senhor, meu pastor Renato. Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, viu? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar o Senhor e toda a sua casa e toda a sua família, seu ministério, a nossa congregação que está fechadinha, mas logo logo estaremos juntos, para juntos dar mais um passo rumo à cidade santa, cidade que nos aguarda. Missionária Cláudia Lúcia, paz do Senhor Jesus, grande mulher de Deus, que Deus tem levantado e tem usado para abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Eu nessa tarde estava um pouco pensativo a respeito das coisas que têm acontecido em nosso meio. E o que tem acontecido em nosso meio
eu creio e tenho uma percepção que Deus cria circunstâncias para nos levar ao seu propósito. Deus nunca traz nada na vida do ser humano sem que ele tenha um objetivo e um propósito. Porque tudo que Deus faz com propósito. Irmã Valéria, paz do Senhor, viu? Graça e paz. Então tudo que Deus faz em nossa vida, irmãos, é com propósito. Desde a fundação do mundo até o dia que se chama hoje. Tudo que Deus faz é com propósito. E eu estava ouvindo algumas coisas, principalmente os noticiários, que só tem trago notícias ruins. E nós, como Igreja do Senhor, nós temos que perceber que tudo que tem acontecido e tudo que está acontecendo em nossos dias é porque Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito, Deus tem algo a extrair neste negócio, nesta situação. Deus tem algo a tirar, Deus tem algo a nos conceder como igreja desta situação a qual estamos vivendo. Porque os momentos que nós estamos vivendo são momentos caóticos, são momentos críticos, momentos de instabilidade, é um momento de aflição, momento de tristeza, onde a esperança está se esvaindo, está se escorregando entre os dedos de muitos, onde muitos pais de famílias, mães, têm se preocupado, mas Deus tem um socorro para nós. Deus tem uma saída e Ele tem algo a tirar nesta situação. Porque, irmãos, desde o princípio da humanidade, Deus sempre houve problemas, sempre houve situações adversas, mas o povo de Deus sempre foi vitorioso. Então, amados e queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que trata a história, a caminhada, a trajetória de um homem conhecido como Moisés. Nós conhecemos pela Bíblia Sagrada que houve 7 períodos, 7 dispensações da raça humana até o dia de hoje, onde 6 dispensações, onde 5 já se cumpriram, estamos no término da 6ª e está prestes a se iniciar a 7ª dispensação. Irmão Jefferson, o que é dispensação? Dispensação é um período de tempo em que Deus concede ao homem para executar uma obra. Quantos de nossos irmãos já passaram por essa dispensação e não fizeram nada? Estamos vivendo em um tempo, na nossa dispensação, que devemos fazer algo para o reino de Deus. E que 7 dispensações são estas? As 7 dispensações nós conhecemos muito bem, que começou lá no Éden, conhecida como a dispensação da inocência. E que dispensação é essa? É um período em que o homem viveu sem conhecer o pecado, sem pecar. E essa dispensação, esse espaço de tempo, é conhecida como a dispensação da inocência. Mas haja vista que em todas as dispensações, se houve 7 dispensações, houve também 7 alianças. Mas se houve 7 alianças, também houve 7 juízos de Deus. Entendemos que na dispensação da inocência, Adão viveu um tempo sem cometer pecado. E nesse tempo havia uma aliança conhecida como a aliança edêmica.
Aliança feita no Éden. Mas mesmo nessa dispensação conhecida como a dispensação da inocência, e Adão vivendo nesse período desta aliança edêmica, havia um juízo, uma palavra de juízo, o qual Deus, o próprio Senhor, disse para Adão, dizendo: Adão, de todas as árvores que estão no jardim, dessa comereis livremente, aleluia, mas da árvore da ciência que está no meio do jardim, dessa não comereis, porque certamente no dia em que dela comerdes, morrereis. Então a palavra de juízo era esta: no dia em que você comer, você morrerá. E isso aconteceu. Não se sabe quanto tempo durou esta dispensação, porque não está no tempo cronológico, nós não sabemos quando começou e quando terminou. Então não há um tempo, não há uma data, não há uma quantidade de dias, nem de meses, nem de anos. Então nós não podemos afirmar quantos anos durou essa dispensação de Adão habitando no Éden sem pecar. Mas o que de fato é que Adão pecou. E quando ele peca, então a sentença, o juízo de Deus veio sobre a vida dele. E ele então é expulso do Éden. Mas observe que antes de Deus expulsar, Deus então mata um cordeiro e o veste. Porque no dia que Adão comeu do fruto, o qual sua esposa deu para ele, a Bíblia diz que quando eles comeram, logo os seus olhos abriram e eles viram que estava nu. E a nudez que outrora para ele não tinha problema nenhum, agora para eles trouxe vergonha. E eles então pegou folha de figueira e o cobriu as suas partes íntimas. Porém, Deus não trabalha com folhas. Deus trabalha com cordeiro. Então Deus vai lá. Deus não trabalha com cobrir a nudez. Deus trabalha diferente. Observe que a folha de figueira apenas cobria. Mas Deus disse: não, eu quero tirar o homem daqui, mas vou tirar o homem vestido. E tira o homem do Éden. Então nós passamos agora para a segunda dispensação, conhecida como a dispensação da consciência. E quanto tempo durou? Este período durou cerca de 1656 anos. E dentro desta dispensação, conhecida como consciência, nós tivemos então uma aliança. É conhecida como aliança adâmica, o qual Deus fez aliança com Adão. Mas o tempo se passou, os homens começaram a pecar. Aí vem a terceira dispensação, conhecida como governo humano. E essa dispensação do governo humano ocorreu do dilúvio até a confusão das línguas da Torre de Babel. Aí nós passamos para a quarta dispensação, e dispensação do governo humano, nós temos a aliança noética, a aliança que Deus fez com Noé. Aí nós entramos um pouco além e vamos para a dispensação chamada patriarca ou patriarcal. E dentro desta dispensação nós temos uma aliança conhecida como aliança abraâmica ou aliança das promessas de Deus, qual Deus o chama Abraão no capítulo do livro de Gênesis, no capítulo número 12, Deus chama Abraão e chama e pede para ele sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que ele então o mostraria. E assim Abraão creu. Mas nós temos a quinta dispensação, conhecida como a dispensação da lei, que durou cerca de 1430 anos. E é de Moisés. E quanto tempo durou? Durou de Moisés até Jesus. Mas quando chegamos em Jesus, uma nova dispensação, ela surge, conhecida como a nossa dispensação, que é a dispensação da graça. E essa dispensação nós temos uma aliança, conhecida como a nova aliança. Cristo fez essa nova aliança conosco quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Mas uma nova dispensação está por vir. E essa dispensação, conhecida como a dispensação milenar,
que durará cerca de 1000 anos, isso quando Cristo voltar a implantar o seu reino aqui na terra. Mas por que eu estou lhe dizendo isso? Porque em todo tempo, Deus trabalhou com alianças e Deus trabalhou com juízos. E hoje não é diferente, nós temos aproveitado desta dispensação chamada graça para abusar um pouco da graça. Mas essa graça também é uma palavra de juízo. Porque se nós estamos na dispensação da graça, vivemos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Porém, a sentença é essa: aquele que não aceitar, aquele que não crê no Filho de Deus, há uma sentença, uma palavra de juízo para ele. E a sentença é essa, chama-se grande tribulação. Esta é a sentença, a palavra de juízo que Deus tem. Mas na dispensação da lei, Deus levanta então Moisés. Deus chama Moisés para liderar o seu povo. Deus chama Moisés então para tirar o seu povo, que por cerca de 430 anos estava no Egito, cativos, aprisionados, trabalhando, trabalho escravo, servindo a Faraó. E Deus então já cria uma circunstância para, dali daquelas circunstâncias, Deus tirar algo para louvar o teu nome. Aleluia. Observe que esta crise que estamos vivendo não é para a morte, mas essa crise que estamos passando é para glorificarmos o nome santo de Jesus. E assim como Deus levantou Moisés, Deus quer levantar você também. Deus quer levantar você também para chegar no Egito e dizer a um Deus verdadeiro: libera o povo para que possamos subir e adorar a Deus e festejar a Ele lá na glória. Mas muitos estão cativos, não estão percebendo. Muitos não estão percebendo o que está acontecendo. Deus então chama o menino. Um menino nasce no meio de uma tribulação terrível. Porque nós observamos no início do livro do Êxodo, no capítulo de número 1, nós vemos que Jacó, ele desce para o Egito, ao encontro do seu filho, que foi vendido pelos seus irmãos, como escravo no Egito. Que naquele momento talvez José pensara: minha vida se acabou. Mas não, naquele momento de tristeza, de angústia, momento em que o seu pai Jacó chorava todos os dias a perca do seu filho, era que Deus estava preparando algo maravilhoso para realizar lá na frente. A igreja do Senhor hoje tem que pôr na cabeça, tem que entender, tem que ter uma sensibilidade de que o Espírito Santo quer trabalhar nesse momento difícil para lá na frente nós darmos glória e darmos fruto para o reino de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Observamos que Jacó, agora quando desce para o Egito, ele desce com cerca de 73, 75 almas, ou seja, pessoas que o seguiram dos seus familiares. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo de número 1 do Êxodo, nós entendemos que o povo se multiplicava de tal maneira que Faraó, agora, ele olha para aquele número daquele povo que crescia abundantemente e ele então resolve agora destruir, paralisar o crescimento. E nós, como igreja, temos que entender: Satanás tem tentado trabalhar para paralisar a obra do Senhor, para que a obra do Senhor não cresça como vinha crescendo. Mas em nome de Jesus Cristo, a obra do Senhor continuará crescendo. Paramos por um tempo, as portas estão fechadas, mas dentro dos nossos lares a palavra tem sido manifestada e vida tem sido alcançada pelo poder da palavra de Deus, que não está presa em nossos lábios. Não prenda a palavra que está aí dentro de você. Você pode estar preso dentro da sua casa, mas a palavra de Deus, ela tem que estar livre nos seus lábios para falar no tempo oportuno àqueles que necessitam. Aleluia, Jesus. A obra não para e a obra não vai parar. Querendo Faraó ou não, a obra que Deus começou, Ele é fiel para concluir em nossas vidas. Então entendemos que agora o povo cresceu, começou a crescer.
E Faraó então ele diz: olha, este povo está crescendo muito, vamos parar esta obra, vamos parar esse trabalho, esta obra tem crescido muito, esse ministério tem crescido muito, muitos são as vidas que têm se achegado e têm ganhado e têm chegado nesta congregação, nesse ministério. Nós precisamos fazer alguma coisa para parar esta obra. Todos os meses é batismo, todos os cultos é batismo com o Espírito Santo, todo culto é redenção de almas que se rendem aos pés de Jesus pelo poder da ministração da palavra. É vidas que têm se achegado aqui neste lugar. Nós temos que parar o crescimento desta obra. Esta obra não pode continuar. Vamos criar uma circunstância aqui para esta obra parar. Para ela parar de crescer. Ela vai ficar presa, vai ficar aí, ó, servindo aqui no Egito. Mas não sabia ela que estava nascendo um Moisés. Então o povo crescia, ao ponto que Faraó, ele olha agora para as parteiras e diz: olha, quando vocês forem ajudar as mulheres, judias ou hebreias, que elas derem a luz, e vocês perceber que é um menino, lançai-o no rio. Mas quando você ver que é uma mulher, deixa ela viver. Mas se for um menino, matai-o, joga no rio. E as mulheres que foram para lá eram mulheres que temiam a Deus. Antes faziam tudo ao contrário. Deixaram os meninos viver. E dentre aqueles meninos nasceu um por nome Moisés. Esse menino agora estava irmão de Arão, irmão de Miriam. Observe que Moisés, ao nascer, ele ficou escondido na casa de seus pais. Mas chegou um tempo em que este menino agora já não podia mais viver ali. Porque o menino estava crescendo, estava se desenvolvendo. E este menino agora precisava sair para fora. Este menino agora precisava se manifestar, porque não tinha como ele continuar ali escondido. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta noite: o teu ministério que aparentemente está escondido, vai chegar uma hora que ele não conseguirá ficar preso dentro de você. Vai chegar um momento em que ele tem que sair para se manifestar a seus irmãos. Porque este é o desejo de Deus. Não é que o ministério que Deus lhe deu fique preso dentro de você, mas é que ele sai para fora. Porque ele saindo para fora, ele traz quem está lá fora para dentro. O menino cresce. E quando o menino cresceu um pouquinho, eles então têm uma ideia. Olha, vou colocar este menino dentro de uma arca e vou forrar do lado de fora com junco e betume, vou betumar e vamos pôr este menino no rio. E aqui nós vemos uma ação, uma tipologia do Espírito Santo trabalhando já na vida de Moisés. Porque a sua irmã Miriam, a Bíblia diz que a sua irmã estava olhando com os olhos fixos na arca que conduzia Moisés. E eles colocam ele ali dentro da água e o rio vai levando aquele menino. E Miriam, que é um tipo do Espírito Santo, vai olhando para ele, como se estivesse dizendo: eu estou te vendo, eu estou olhando o teu caminho, não se preocupe, se por acaso as águas te levarem por outro caminho, estou eu aqui para te guiar. Esse é o Espírito Santo que trabalha na minha e na tua vida. Aparentemente as águas querem nos levar para outros caminhos, mas quando nossos pés estão se afastando do caminho, do roteiro que Deus traçou para mim e para você, o Espírito Santo vem e fala em nossa consciência: volte, porque você saiu do caminho, esse não é o caminho que eu tracei para a tua vida. Então o Espírito Santo o conduz a arca no caminho em que ela deve chegar. E a Bíblia diz que a filha de Faraó então, ela vem tomar banho, e quando ela chega no rio, a Bíblia diz que havia aquelas servas deles ali, estavam na borda do rio, e ela viu então o menino. E foi lá e pediu para que pegasse aquela arca e trouxe. Quando ela viu o menino era formoso, era belo. Então,
Miriam, que é um tipo do Espírito Santo, chega para ela e diz: olha, este é um filho de umas hebreias, você quer que eu vá lá e chame e leve para que a mãe dele cuide dele? E ela disse assim: leve. E o menino cresceu na casa dos seus pais. E quando o menino cresceu um pouco, ela vem e a filha de Faraó então o adota. Quando Moisés então chega na casa da filha de Faraó, ele é educado segundo os princípios, costumes e tradições da terra. Mas o que me chama a atenção é que quando aquele jovem cresce um pouco, quando aquele homem agora cresceu, estudou, se formou, aquele homem agora está em uma posição elevada diante lá na terra do Egito. Mas a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo de número 2, e o versículo de número 11, que diz que aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés já grande, Êxodo capítulo 2, versículo de número 11, saiu a seus irmãos. Observe que quando aquele jovem cresce, a Bíblia diz que ele sai aos seus irmãos, e o sair aqui a se apresentar a ele. Ele saiu para se apresentar a seus irmãos. E quando ele sai para se apresentar a seus irmãos, ele tem uma visão. E a visão que ele teve e atentou para as suas cargas. As cargas que eles iam carregando. Observe que a primeira coisa que um líder, que um obreiro, que um homem de Deus tem que observar é atentar para as cargas das suas ovelhas, atentar para as cargas daqueles que estão do seu lado. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso. Observe que nos dias em qual estamos vivendo, alguma coisa estava acontecendo, muitas coisas estavam acontecendo. Muitos não estavam mais atentando para as cargas das ovelhas. Muitos estavam preocupados com a lã das ovelhas, mas não estavam preocupados com os problemas, com as enfermidades, com as dificuldades, com as calamidades, com as decepções da vida que as ovelhas tinham. Mas eles estavam preocupados simplesmente com o que a ovelha poderia render para eles. Capítulo de número 11. Porque ele viu um varão que feria o seu irmão. Observe, irmão. Preste atenção nesse texto. E viu que um varão egípcio feria um varão hebreu. Observe que a segunda visão que ele tem foi esta. Ele viu um egípcio ferindo um hebreu. Ele viu uma pessoa ímpia ferindo um crente. Ele viu uma pessoa evangélica ali sendo ferido por um ímpio lá do mundo. E o que tem acontecido é diferente. É que muitos, em vez de fazer como Moisés fez, eles fazem ao contrário. Eles se juntam com o ímpio. Eles se assentam com os ímpios para falar mal do seu irmão. Ele se alia ao egípcio para ferir o seu irmão. Mas a Bíblia nos ensina, irmão, a gente atentarmos para as cargas um dos outros. Então, quando você vê alguém ferindo o seu irmão, se levante contra o ímpio. Defenda o seu irmão. Porque o seu irmão defende a mesma fé. Acredita no que você acredita. É o seu irmão que está lá sentado para lhe ouvir quando você está pregando. É o seu irmão que está lá do seu lado no momento que você precisa de uma oração. É o seu irmão que ora por você quando você liga para ele dizendo: olha, eu estou sem trabalho, eu estou sem emprego. É o seu irmão que lhe ajuda, lhe intercede por você, perde noite de sono, acorda na madrugada para interceder pela sua vida. E muitos de nós, irmãos, como crente, em vez de defendermos nossos irmãos, estamos defendendo o ímpio por interesse. E se o egípcio tiver alguma coisa para oferecer para eles, aí é que a gente se alia mais ainda a eles, porque tem algo para nos oferecer. Mas o reino de Deus não é pão, não é comida, nem bebida, mas é justiça. Ande com o homem de Deus, defenda o seu irmão, defenda o seu pastor, defenda os seus obreiros. E Deus assim te abençoará e vai fortalecer o teu ministério e te levar em lugares que muitos não conseguem ir. No dia em que você perceber que você tem um pai e você tem irmão que você precisa cuidar aqui na terra. Mas
Mas a história não para por aí. Porque a Bíblia diz então que Moisés, ele quando viu o egípcio ferindo o seu irmão, ele se levanta contra ele. E ele fere o egípcio. Mas quando ele feriu o egípcio, a Bíblia diz no versículo de número 2:13, a Bíblia diz que ele então feriu o egípcio. E olhando para um lado e para o outro, e não vendo ninguém, cavou um buraco na areia e enterrou. Observe que a primeira atitude dele foi maravilhosa. Ele feriu o egípcio que estava ferindo o seu irmão. Defendeu o seu irmão. Mas ele, ao matar o egípcio, ele enterrou o egípcio. Mas ele enterrando o egípcio, a Bíblia diz que ele olhou um lado para o outro, não viu ninguém. Mas no dia seguinte, ele saindo outra vez. Capítulo número 2, versículo de número 3, diz: e tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? Oh, glória a Jesus! Observe que no primeiro dia que ele vai a se apresentar a seus irmãos, a primeira coisa que ele viu, um egípcio ferindo um crente, um ímpio ferindo um crente. Mas no dia seguinte não. Quando ele sai, ele agora já vê 2 crentes brigando entre si. No dia seguinte, ele já viu agora 2 irmãos brigando entre si. 2 irmãos contendendo, irmão. Você sabe o que é isso? 2 crentes brigando. Mas ele chega para o injusto. Moisés ali estava agora sendo um juiz. Ele chega e diz: olha, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? Por que está ferindo o teu próximo? Quem é o teu próximo? O teu irmão que está do teu lado, esse é o teu próximo. O teu próximo está aí do seu lado. E às vezes nós levantamos contenda contra irmãos. Levantamos contenda contra nossos próprios irmãos. Se não bastasse nós defendermos os ímpios e formos contra os nossos irmãos, agora nós estamos fazendo guerra entre irmãos. Deus tem um exército. E o exército de Deus, de maneira nenhuma, pode guerrear contra seus próprios soldados. Soldado não luta contra soldados, porque soldado tem uma missão. Você é um soldado, você tem uma missão. A sua missão é defender, é ajudar o seu irmão, é ajudar o teu próximo, é entrar no Egito, saquear o Egito, trazendo do Egito as pessoas que estão lá cativas. As pessoas que estão lá, aprisionadas por Faraó. Faraó, a cada dia que passa, está oprimindo. E muitas pessoas não têm percebido que uma das formas que Faraó, que é um tipo de Satanás aqui, uma das formas que ele usa para nos aprisionar é nos atarefando. É nos enchendo nós de trabalho, para que assim nós não tenhamos tempo para fazer as outras coisas que Deus nos chamou. E foi assim que ele fez. Olha só, há uma maneira. Vamos castigar este povo, vamos aumentar o trabalho deles. Mas o trabalho não pode cessar a obra do Senhor. A obra do Senhor vai continuar. Com Faraó tentando oprimir, fechando porta ou não, nós cresceremos e nós avançaremos no poder que há no nome de Jesus. Mas a Bíblia também diz, irmãos, aqui no capítulo de número... Já em Êxodo, capítulo número 2, versículo 19, nós temos outra história maravilhosa. Outra história maravilhosa, porque Moisés primeiro, ele defende o seu irmão. Na segunda vez, ele julga a causa que estava acontecendo entre seus irmãos. Mas quando ele estava julgando a causa do seu irmão, a Bíblia diz que um dele, o injusto, foi um daqueles que ele tinha defendido antes. Observe que no início da leitura que nós fizemos,
Moisés desceu a encontrar com seus irmãos e o egípcio feria um hebreu e ele defendeu. Mas no dia seguinte que estavam os dois irmãos ali discutindo, um se levantou e disse: porventura és tu agora juiz entre nós? É maioral entre nós? Pensas tu que eu não vi que tu ontem mataste o egípcio enterrou? Quando ele ouve aquilo, irmão, a Bíblia diz que ele então fugiu do Egito. Os seus próprios irmãos. O irmão que ele defendeu. E assim acontece. Cuidado com os julgamentos. Cuidado da forma que você trata seu irmão. Cuidado da forma que você trata seu líder. Cuidado da forma que você trata o seu próximo. Porque às vezes você está expulsando o seu irmão. Às vezes você está jogando para fora o seu irmão e você não está percebendo. Você pode ferir um coração de um líder. Às vezes você pode até mesmo matar ou neutralizar o ministério de um obreiro, de uma pessoa que está ali se levantando por Deus para libertar muitos lá da escravidão. Mas Moisés então com medo foge. E a Bíblia diz então que ele vai então agora lá para a casa de Jetro. Mas ao chegar ali, em Êxodo 2,19, nós encontramos outra coisa maravilhosa. Outra coisa maravilhosa. Porque no versículo de número 17, capítulo 2, versículo 17, diz assim: então vieram os pastores e lançaram dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e abeberou ela e o rebanho. Observe que quando Moisés agora sai do Egito, ele sai para o deserto, mas ele chega em um lugar chamado Midian. O que eu aprendo com isso é que mesmo você andando no deserto, você está andando em um destino. Aparentemente você está sem rumo, está sem direção, mas aquele que controla a tua vida, aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te levantou, aquele que te ungiu, ele está guiando os teus passos e os teus passos serão confirmados pelo Senhor. Tem uma direção, há um destino, há um lugar que você precisa chegar, mesmo estando no meio do deserto. E o deserto conduziu ele até a terra de Midian, na casa de um homem, de um sacerdote, chamado Jetro. Mas quando ele chega na casa ali, perto da casa daquele homem de Deus, a Bíblia diz então que ele olhou e viu que uns pastores estavam reprimindo as pilhas daquele homem, daquele sacerdote. Porque aquelas mulheres foram ali para tirar água, para dar para os seus camelos, para as suas ovelhas. Mas ali tinha alguns pastores, irmãos, que não estavam preocupados com as ovelhas. Não estavam preocupados. Estavam ali e começaram então a reprimir aquelas mulheres. E Moisés chega ali e começa a defender. O que eu aprendo com isso é que o líder, que o homem que é chamado por Deus, todo instante ele tem um problema, ele tem uma situação que ele precisa resolver. E Deus vai criando circunstâncias para fortalecer, para preparar aquele homem de Deus, para quando ele se chegar lá de frente de Faraó, ele ter experiência para contar. Você não pode ser um obreiro, ser alguém que Deus chamou, ser um missionário. Por que eu estou falando de missionário? Porque nós estamos nos últimos dias. Estamos vivendo em momentos de calamidade em que Deus levantará, nesses últimos dias, missionários, conhecidos como missionário da última hora. São aqueles que Deus se levantará nos últimos instantes para proclamar a sua palavra e para resgatar muitos que estão lá no Egito presos. Mas então este homem chega e defendeu as mulheres. E quando as mulheres chegam até o seu pai e dizem: olha, um homem egípcio nos livrou. Então o seu pai diz: quem é? Cadê eles? Chama ele. Traga ele para cá. E a Bíblia diz que aquele homem de Deus então agora já encontrou um lugar para ficar. Mas observe que
que quando aquele homem de Deus chega ali, ele ia passar por uma das maiores experiências da sua vida. Observe que quando ele chega ali em Jetro ensinou. Afinal de contas, Moisés não tinha experiência com ovelhas. Moisés foi um homem ali criado segundo os costumes ali do Egito. Era um príncipe lá no Egito. Mas agora este homem passou pelo deserto. Chegou na casa de um sacerdote. E o sacerdote agora está instruindo ele. Porque sabia que lá na frente ele tinha um número, inúmeras almas, ovelhas, que ele tinha que atravessar um grande deserto. Antes de Deus te dar um grande exército, antes de Deus te colocar diante de um numeroso povo, Deus vai colocar poucas ovelhas na tua mão, para que você, através dessas poucas ovelhas, tenha experiência, e você acaba tendo amor por essas ovelhas, que no passo que você, tendo cuidado das poucas ovelhas, Deus vai aumentando o seu rebanho a cada dia. Ninguém começou, irmão, nenhum pastor que hoje você olha e diz: esse pastor é bem sucedido no seu ministério. Ele começou já com muitas ovelhas. Não, ele começou com um pequeno grupo, pequenos números. Mas ali o seu pastor foi lhe ensinando, foi lhe educando, foi lhe ensinando, foi evangelizando, foi doutrinando ele e concedendo a ele poucas ovelhas, um rebanho pequeno, para que ele assim pudesse gerir aquele pequeno grupo, para que através daquele grupo e através da fidelidade dele com aquele pequeno grupo, ele pudesse então agora galgar outro patamar da sua vida ministerial. E observe que quando ele chegou ali, ele agora no capítulo de número 3, versículo de número 1, ele está apacentando as ovelhas no deserto. Mas observe que quando ele chegou ali, que está cuidando daquelas ovelhas que não era nem sua, era do seu sogro ali no deserto, algo acontece. Algo maravilhoso acontece. E o que aconteceu? O que aconteceu é que quando ele estava apacentando as ovelhas que era do seu sogro, a Bíblia diz então que Deus então aparece em uma sarça, em um fogo ardente, que estava ali naquela relva, que estava ali queimando aquele mato, aquele capim, como nós chamamos lá na Bahia, porém o fogo não consumia. Não consumia. Quando ele viu aquilo, ele disse: olha, virarei e olharei para ver o que fala comigo. Mas Deus disse: Moisés, Moisés, não vires, não olhe para cá. Mas a Bíblia diz então que Deus diz: olha, tire a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu está é terra santa. Mas o que eu aprendo com sandálias? O que eu aprendo, irmãos, é que nós não temos como fazer a obra de Deus calçado com sandálias do Egito. As vestes do Egito não combinam mais conosco. As sandálias do Egito não devem mais estar nos pés daquele que agora foi chamado para uma grande obra. Não serve a sandália do Egito. Deus tem sandália nova para a tua vida. Deus tem veste nova. Quando você chega, aceita Jesus, ele tira as suas vestes. Ele te dá uma veste nova. Ele te dá um capacete. Ele te dá anel. Ele te dá sandália. Ele te dá um escudo. Ele lhe prepara. Mas a Bíblia diz que Deus então chega para ele e diz: Moisés, eu tenho uma grande obra para a tua vida. Desce ao Egito para resgatar o meu povo, que há 430 anos estão lá cativos, estão lá presos. Mas chegou a hora de eu cumprir a promessa. Está na hora de eu começar a levantar este povo. Está na hora de eu mudar o universo através desse povo. Está na hora, Moisés, agora, desse povo sair de escravidão, sair da qualidade de servo, para agora se assentar na mesa e vir para a terra de Canaã, porque é lugar de filhos.
E eu não chamei ele para ser servos, eu chamei eles para ser filhos. Está na hora de cumprir a promessa. Está na hora de resgatar eles lá da mão de Faraó. E você é a ferramenta que eu levantei para conduzir este povo. E Moisés disse: Senhor, envia outro, Senhor. E Moisés começa agora a dar 1000 desculpas para Deus, dizendo: Senhor, eu sou pesado em línguas. Senhor, a minha fala é pesada. Senhor, envia outro. E Deus olha para ele e diz: não se preocupe. Se o problema é a tua fala, Moisés, o teu problema está resolvido, porque Arão está vindo aí no teu caminho, e ele falará por ti, e tu falarás por mim. Pare de dar desculpas. Pare de dar desculpa para Deus, para não fazer aquilo que você foi chamado. Pare de colocar os problemas acima do seu chamado. Aquele que te chamou é maior do que todos os teus problemas. Quando ele diz que sou pesado em língua, Deus diz para Moisés: Moisés, quem fez o homem? Quem deu a boca ao homem, Moisés? Não fui eu, Moisés, não se preocupe. E então aqui começa uma saga, irmãos. Moisés então volta para o Egito. E como eu estava falando, de uma forma tipológica aqui, nós vemos o ministério de Moisés ter êxodo. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre a vida dele. Observe que o ministério de Moisés, ou Moisés, é um tipo de Cristo. Todo o ministério de Moisés é tipologicamente visto como o ministério de Cristo. Do nascimento até a saída do povo. Porque nós observamos também, amados irmãos, que em Mateus, no capítulo de número 2, nós vemos que uma tipologia do ministério de Moisés muito forte. Porque mesmo o Faraó é um tipo de Herodes. E ambos são tipo de Satanás. Porque Faraó viu os meninos crescer e nascer. Muitos meninos crescia o espírito de Israel. E ele disse: vamos matar, vamos parar. Quando Jesus nasce também, o rei Herodes envia um edito, dizendo: olha, quando era que era para nascer o menino, onde era? Segundo a tradição, as revelações, as profecias é em Belém. Então, Herodes agora manda matar todos os meninos de 2 anos e daí para baixo, tentando matar o Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz então que Deus envia um anjo e fala ao pai de Jesus, dizendo a José, dizendo: vai para o Egito, se esconde lá. E aqui nós vemos de uma forma tipológica aqui, porque Moisés também foi escondido no Egito. Há um momento de você ficar escondido. Há um momento em nossas vidas que nós precisamos estar escondidos. Às vezes Deus nos esconde. Às vezes Deus nos esconde para que quando Ele vier a nos revelar ao Egito, nós tenhamos experiência e tenhamos poder de Deus na nossa vida. Porque Deus não quer que você se manifeste lá no Egito vazio, sem revelação, sem palavra, sem doutrina, não, sem experiência. Não, irmão, quando você se apresentar, você vai se apresentar lá com poder e vai dizer para Herodes, vai dizer para Faraó, vai dizer para Satanás, dizer: me dá esse aqui, que esses aqui são filhos de Deus e eles não vão ficar nas tuas mãos. Deus me enviou aqui para levar e eu não vou sair daqui do Egito sem levar os meus irmãos aqui presos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E nós vemos, irmãos, que quando Jesus ali escondido no Egito, o anjo aparece a José dizendo novamente: olha, volta para a terra de Israel,
Porque aquele que procurava a tua morte já morreu. Aquele que buscava a tua morte já morreu. Observe que todos aqueles que procurarão, ou aqueles que procurarem a morte da tua morte, a morte do teu ministério, tenho certeza, Deus vai te esconder. Mas no momento certo, Deus vai dizer para você e vai falar assim: volta lá, porque aqueles que buscavam a tua morte já morreu. Já morreu aqueles que queriam te matar. Já morreu, Moisés, aquele que lá no Egito buscavam a tua morte. Já morreu, Moisés, lá no Egito, aqueles que não queriam que o teu ministério prosperasse. Já morreu lá no Egito, Moisés, aquele que não queria que a tua congregação permanecesse de portas abertas. Já morreu, pastor Renato e os demais pastores, aqueles que queriam que as portas das nossas congregações permanecessem fechadas. Eles vão morrer e a igreja novamente vai surgir, mas agora vai surgir diferente, porque a igreja agora surgirá com uma nova perspectiva. A igreja do Senhor agora virá com mais revelação, a igreja do Senhor agora virá com mais experiência, a igreja agora virá com um sentimento de amor, mais com seus irmãos. Aqueles irmãos que viviam fazendo intriga dentro da igreja, esses sentimentos vão morrer. Quem vai morrer é o sentimento deles, irmão. Você tem que orar a Deus e dizer: Senhor, aquelas pessoas que têm um sentimento de matar o meu ministério, de matar a tua igreja, de paralisar a tua igreja, de paralisar a tua obra, Senhor, mata esse sentimento miserável que está na vida desse povo. E não é do mundo não, irmão, é dos nossos próprios irmãos, que não se alegra com o sucesso do irmão. É irmão lutando contra irmão. Se Deus levanta um para pregar, eles querem matar o ministério. Se eles não fizerem, eles não querem que os outros façam. É lutando contra pastor. Irmãos, em nome de Jesus, abrace a obra de Deus. Não lute contra a obra de Deus, porque se você lutar contra a obra de Deus, você vai morrer. Eu sinto a glória de Deus aqui. Não lute contra a obra de Deus. Não peleje contra os obreiros de Deus. Não peleja contra o ministério de Deus. Se você vê seu irmão sendo levantado por Deus, estenda a mão e diz: irmão, eu te abençoo em nome de Jesus. Vai e faça. Faça o que Deus mandou você fazer. Ajuda teu irmão. Se você não tem capacidade para ir, ore por ele, investe nele, clame por ele, interceda. Ajude o ministério do teu irmão em nome de Jesus. É irmã se levantando contra irmão dentro das congregações. É o espírito de fofoca miserável que tem reinado dentro das igrejas. Irmão se levantando contra o irmão, tentando paralisar o ministério. Irmão, arranque esse sentimento de inveja do seu coração. Mas quando você vê um irmão Deus levantando, diga para ele: meu irmão, vai na fé, Deus te abençoe, conte comigo, o que eu precisar fazer por você, conte comigo que eu estou aqui para ajudar você a chegar no seu destino. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Volta, Moisés, para o Egito. Volta, Moisés, porque aqueles que buscavam a tua vida estão mortos. O empecilho, a dificuldade, o cerco, as flechas armadas, o exército do inimigo, as calúnias, as defamações, todos já morreram. Moisés, volta lá, Moisés, e resgata meu povo. Satanás, tu perdeu. Herodes no tempo de Moisés perdeu. Herodes no tempo de Jesus, irmão, perdeu a batalha. Herodes queria aniquilar a obra de Deus. Ele queria matar a qualquer custo o Filho de Deus. Mas quem estava ali, irmão, era Jesus. Era o Cristo, o prometido, aquele que Isaías viu. E ele disse: e um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Aquele que foi levantado, foi ungido para resgatar, para livrar,
para salvar, para batizar com o Espírito Santo, para levar para o céu. Oh, glória a Jesus! E Herodes perdeu no tempo de Moisés. Oh, glórias! Herodes pensou, vamos parar esta obra. Este povo tem que parar. Este ministério tem que parar. Esta obra aqui vai ter que cessar. Este povo vai parar de crescer. Nós vamos matar, nós vamos aniquilar esta obra, nós vamos neutralizar esta obra. Mas não sabia eles que naquele meio Deus levantou uma família. Daquela família Deus levantou um homem chamado Moisés para livrar o povo da mão de Faraó. E não foi de qualquer jeito não, irmão. E não era para tirar o povo de lá de qualquer maneira, não. Era para tirar o povo do Egito com milagre, sinais e prodígio de Deus. Não era de qualquer jeito. Não era com fábula, nem com historinha. Não, é com o poder de Deus. E é com esse mesmo poder que eu e você seremos transportados dessa terra brevemente. Vamos subir para o céu e seremos tirados daqui com poder. E o poder do Espírito Santo é Ele que vai nos tirar dessa terra. Não abrir, piscar de olho. Irmão, quando você piscar o olho, quando você abrir, você já vai estar lá do lado de Jesus. E Faraó perdeu. Herodes perdeu. Satanás perdeu. O Satanás que debilitava as nações, enganava as nações. Tu que induzia o povo a pecar. Tu que induzia o povo a adulterar dentro das igrejas. Tu que induzia o povo a levantar falsos testemunhos. Tu que induzia pessoas a roubar dentro das igrejas. Oh, glória! Tu perdeu, Satanás, porque o leão da tribo de Judá é poderoso. Oh, glória! Oh, glória! Presbítero Alain, me ajude em nome de Jesus. Olha, irmão, e ele foi para o Egito. E Deus disse, Moisés, tu vai tirar o povo de lá. E Moisés disse, Senhor, quando eles perguntarem, quem te enviou? Qual é o nome do Deus que te enviou para me salvar, para tirar este povo daqui, para que eu ouça? Deus disse, assim dirá Moisés, diga a ele, o eu sou me enviou. Não importa onde você estiver, não importa em que situação você esteja, onde você está agora, Ele é. No teu passado, Ele é. No teu presente, Ele é. E lá no teu futuro, Ele é, porque Ele é o que é. Ele não muda. Ele não muda. Oh, glória a Jesus. E Deus diz, Moisés, tu vai tirar o povo de lá com poder. Mas antes de livrar o povo, Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu vou endurecer o coração dele. E às vezes é assim, irmão. A gente faz projeto, a gente faz planos, a gente faz campanha e a gente diz, agora vai. As coisas estão caminhando certo. As coisas estão caminhando do jeitinho. Oh, glória, do jeitinho que eu planejei. Mas quando estamos perto de concluir aquilo que projetamos, algo acontece. Circunstâncias surgem, laços surgem, situações adversas nos surpreendem e faz com que aqueles nossos planos aparentemente se frustrem. Oh, glória! Oh, glória! Mas eu quero lhe dizer que Deus está trabalhando. Quando tudo parecer perdido, é um sinal de que Deus está se levantando do trono para mudar a nossa história. A história da igreja não é uma história de derrotados, não. O inimigo, irmãos, como está escrito no livro de Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco que saiu com arco, e ele saiu como que ia ganhar, não é como vitorioso, não. Ele saiu pensando que ia ganhar, ele saiu primeiro, mas só que o arco dele não tinha flecha. Ele saiu desarmado,
Porque o nosso leão da tribo de Judá, ele é que virá montado num cavalo branco. Ele virá e ele não virá com arco, não, irmão. Arco é para quem atira de longe. Aquele irmão fofoqueiro que não tem coragem de falar pessoalmente para você. Aí então eles ficam reunindo por trás e falando longe de você, falando mal da liderança de longe. Por quê? Porque eles vêm de arco. Ele não tem coragem de... Quem atira de arco só atira por trás. Mas Jesus não. Ele é o cavaleiro verdadeiro. Oh, glória. Ele virá montado num cavalo branco. E na sua mão não é arco, não. Oh, glória. Não é flecha, não. O que vem na mão dele, na sua mão, tem uma espada de 2 gumes. Na sua mão tem uma espada. Espada é para quem luta de frente. Espada é para quem não tem medo dos seus adversários. Espada é para Deus que encara Satanás de frente a frente e diga: Satanás, comigo você não pode. Aleluia, Jesus. Satanás, comigo você não pode. Você pode fechar a porta. Você pode levantar calúnia. Você pode levantar o que você quiser. Mas comigo de frente a frente você não bate. Porque eu, o Senhor, sou poderoso e não tenho medo de ti. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Na sua mão tem uma espada. É uma espada. Não é flecha, não. Por isso meus camaradas, meus irmãos, obreiros da DDI, meus irmãos, minhas irmãs, não tenha medo daqueles que andam com flecha na mão. Porque os que andam com flecha vêm de longe, vêm de longe, vêm de longe. Eles andam de longe. Eles não conseguem chegar perto. Porque com você está o maioral. Aquele. Oh, glória. Oh, glória. Vamos profetizar a bênção. Vamos profetizar. Porque nós estamos em guerra. Você está em guerra. O exército de Deus está em guerra. E a nossa guerra não é contra os nossos irmãos. A nossa guerra não é contra algumas denominações que tem por aí, não. A nossa guerra não é contra os pastores. Não é contra os obreiros, não. A nossa guerra não é contra o nosso irmão que falou mal de nós, não. O problema dele se falou mal da gente. Não é contra o nosso irmão que tem inveja do outro. Não é esse o problema deles. Não é contra nossos irmãos que se levanta contra nós, não, para nos ferir, para nos matar, não. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades. Oh, glória! É contra eles. É contra esses exércitos que habitam nas regiões celestiais. É contra ele que é a nossa luta. É contra eles que é a nossa luta. A nossa luta é contra o exército do inferno. É contra o mal, é contra Faraó. É contra Satanás. É contra esses camaradas que se levantam para distorcer a palavra do Senhor. É contra esses que se levantam para paralisar no mundo espiritual a obra do Senhor. Mas, meus amigos, a obra do Senhor não vai parar. A obra do Senhor não vai parar. Queira Satanás ou não queira, o crescimento da obra de Deus continuará. Porta fechada, a obra cresce. Oh, glória! Matando o crente, a obra crescendo. Era assim, irmão. Era assim, todo o tempo da Bíblia foi assim. No princípio, lá na igreja primitiva, quanto mais eles matavam os crentes, mas a igreja crescia. Oh, glória! O general Tito tentando acabar com tudo, destruir o templo, mas a obra crescia. Domiciliano matando os servos do Senhor, mas a igreja crescia. O imperador Nero matando, cortando muito na base da espada, levando muitos irmãos para servir de comida para leões, mas a igreja crescia e a igreja continuará crescendo, porque o dono da igreja é o Senhor Jeová. Oh, glórias! Mandar um grande abraço para o meu pastor Jorge Luiz, reverendo Joel, graça e paz, meus amados, amo vocês aí em Portugal. Para finalizar,
Irmãos, para mim, eu tenho a plena convicção de que estamos nos acontecimentos finais da igreja na terra. Mas até o último instante, a igreja continuará crescendo. E tu, Moisés, tirará o povo do Egito com sinais, com poder, com maravilhas. E o povo sai do Egito. Já vou finalizar, mais 5 minutos. E o povo sai do Egito, irmã Neuza, a paz do Senhor Jesus. E o povo sai do Egito. Mas o povo não saiu só. O povo não saiu só. Por quê? Obreiro do Senhor, a primeira vez que Moisés saiu do Egito como fugitivo, procurando abrigo, lugar para ficar, ele saiu no deserto sem saber para onde ia. Mas ele chegou a um lugar. Ele chegou na casa de Jetro, sacerdote. Senhor o conduziu, sem que ele soubesse que estava sendo conduzido. Mas na segunda saída dele, pegue agora que isso aqui é uma revelação de Deus. E não é revelação do texto. Observe que na segunda saída dele, que ele saiu, ele não saiu mais sem saber para onde ia, não. Ele tinha um lugar para sair. Ele tinha um lugar para chegar. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele tinha um destino para conduzir o povo. A primeira vez ele saiu sozinho. Mas a segunda vez ele saiu com milhares de pessoas sobre o seu cuidado. Não importa, talvez a primeira vez que você saiu só. Mas pense, hoje você não está mais só. Talvez você não tenha milhões de pessoas que você tem que ensinar, que tem que doutrinar, que tem que alimentar todos os dias, tem que aconselhar. Mas você tem. Você não está mais só. Ei, irmão Jefferson, mas a minha congregação é pequena, mas você não está mais só. Não pense que você está mais só. Você tem alguém, rapaz. Você hoje tem alguém que você é responsável para conduzir até a Canaã celestial. A primeira vez Moisés saiu, mas ele saiu para aprender. Ele saiu para ser instruído por um sacerdote. Ele saiu para ser instruído. Oh, glória! Ele saiu para ser instruído, para ter experiência. Missionária Cileide, pastor Júnior Coimbra, grande abraço, meu amigo. Oh, glória a Jesus. Mas na segunda vez que ele sai agora, ele saiu com numerosos povos atrás dele. O povo, a primeira vez agora, queriam matar ele. Mas na segunda vez agora que ele sai, os seus irmãos agora estão olhando para ele e dizem: para onde é que nós vamos, Moisés? Diga, Moisés, para onde é que a gente vai te seguir, Moisés? Você tem um destino, rapaz. Você tem um povo a conduzir. E você não pode permitir que Satanás mate as suas ovelhas no meio do deserto. Deus te chamou para ensinar esse povo a atravessar o deserto. Agora, o que muitos temos visto nesses últimos dias é pessoas, obreiros, que no meio do deserto, ele, em vez de conduzir, de ensinar o povo, eles estão ficando no deserto, porque lhe falta fé para atravessar o mar. Ele olha para a dificuldade, ele olha para trás e ele vê o exército de Faraó. Ele olha para o seu lado e vê um deserto terrível. Ele vê para frente e ele vê o mar. Mas saiba que Deus te chamou para conduzir um povo. Você é guia. Você é guia, você é um condutor. Deus não te chamou para conduzir o povo e deixar o povo no meio do deserto com fome, desamparado, não. Há o mar está na sua frente, mas Deus vai conceder graça para você atravessar esse povo.
A dificuldade chega na sua igreja, na sua congregação, e o povo às vezes fica preocupado, e agora vamos perecer, mas Deus está dizendo, eu levantei ele e eu vou dar graça a ele para conduzir vocês até a cidade, a terra prometida. Mas ele não foi só. E qual é a revelação? A primeira saída dele, ele saiu, não tinha ninguém o guiando, ele não estava vendo nada, era só deserto. Mas ele parou na terra de Midian. Oh glória! Mas na segunda vez, irmãos, que ele saiu, uma nuvem agora o guiava. A nuvem guiava ele agora não estava indo mais como um cego, não. Ele estava olhando para cima e via uma nuvem. Quando a nuvem parava, ele parava, o povo parava. Mas quando a nuvem então fazia movimento que saía, era um sinal dizendo, siga-me porque eu sou a vossa direção. Muitos têm se perdido no deserto porque não têm olhado para a nuvem. Muitos têm se perdido no deserto. Muitos obreiros, pastores, pessoas que Deus levantou, se perdeu no deserto junto com ele. A igreja, as ovelhas, por quê? Porque deixaram de olhar para a nuvem. A nuvem é um sinal de Deus. Quando a nuvem parar, você para. Mas quando a nuvem fazer um movimento, quando a nuvem sair do lugar, saia, porque é Deus dizendo, está na hora de caminhar, não é hora de parar. Glória a Jesus. Glórias a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando chegou ali, para finalizar, eles se depararam com o mar. Mas o povo, quando olhou para trás, viu o exército de Faraó vindo. E agora, Moisés, porventura não tem sepulcro, Moisés, lá no Egito? Porventura, Moisés, não tem cemitério, Moisés, lá no Egito, para a gente morrer e ser enterrado, Moisés? Agora tu nos trouxe para aqui, para esse deserto, para aqui cair nas mãos dos egípcios e morrer no deserto? Moisés então clama a Deus. E Deus então, Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marchem. Observe que há momentos na vida que a gente tem que clamar, mas tem momentos na vida da gente que nós temos que agir. Para isso, Deus vai sempre lhe dar uma palavra de sabedoria para você usar no momento certo. E a Bíblia diz que Deus se opôs entre o povo e entre o exército do inimigo. A Bíblia diz que a coluna de fogo se ficou entre o exército do inimigo e entre o povo de Israel. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está guardado. Aquele que te conduz é o mesmo que te protege. Aquele que te guia na frente é o mesmo que guarda na tua retaguarda. O mesmo que conduz você no caminho é o mesmo que está guardando você dos seus inimigos, daquele que vem pelas suas costas para lhe atingir. Não se preocupe com aqueles que vêm nas tuas costas. Apenas siga a nuvem e a nuvem te levará do outro lado do mar. A Bíblia diz, irmãos, que a mesma nuvem que se opôs entre um campo e o outro, a mesma nuvem que para os filhos de Israel era claridade, era bênção, era caminho, era direção, para os egípcios, irmão, era confusão. Eles não estavam enxergando nada, porque Deus estava cuidando dos seus filhos que iam na sua frente. A Bíblia diz que Deus veio a coluna de fogo e veio a nuvem e veio uma coluna de fogo e começou a tirar as rodas daqueles carros. E a Bíblia diz que Deus então dá ordem a Moisés: Moisés, toca no mar, Moisés, estende o teu cajado. A Bíblia diz que o mar então se abre, os filhos de Israel passam, e quando os filhos de Israel passam, quando o exército percebeu que estava no meio do mar e as rodas dos seus carros estavam arrancadas, carro só anda com rodas. Carro só anda com rodas. Se não tiver roda, carro não anda. Por isso que eu estou lhe dizendo, não se preocupe com essas pessoas que se levantam contra você.
Porque no momento certo Deus vai dizer: volta, Moisés, porque aqueles que buscavam a tua morte já morreu, e quando eles te perseguirem, não vão te alcançar, porque Deus vai arrancar dos seus carros as suas rodas. E quando o povo chegou do outro lado, que eles perceberam que os seus carros estavam sem roda, se perturbaram e disseram: vamos fugir daqui, porque o Deus de Israel é o que peleja por eles. E a Bíblia diz então que Deus diz para Moisés: estende a tua mão novamente, Moisés. E as águas voltaram ao normal e todo o inimigo de Israel pereceu no mar. Pereceu no mar os cavaleiros, pereceu no mar os cavalos, pereceu no mar os carros. Tudo se perdeu no mar, mas o Espírito de Israel passou em seco do outro lado para festejar, irmão. Eles chegaram do outro lado do deserto, para festejar a Páscoa. Do outro lado, pare e pense, do outro lado tem uma festa esperando você. E você só precisa ter paciência, ter prudência, ter experiência, para você chegar do outro lado, para festejar com aquele que está lá do outro lado, só esperando você atravessar esse mar, chamado mar da vida, este deserto, chamado mundo. Você precisa vencer, e quando você vencer, quando você chegar do outro lado, uma mesa vai estar posta para você, para aí você vai se assentar, e Jesus vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, entra aqui, entra no repouso, entra aqui, vamos festejar, afinal de contas, é boda do Cordeiro. Não se preocupe com faraós, não se preocupe com egípcio, não se preocupe, apenas ponha a tua visão na nuvem, ponha a tua visão na coluna de fogo, ponha a tua visão em Cristo Jesus. Ele é que está do outro lado te esperando, e o Espírito Santo é Ele hoje que está aqui, irmão. É Ele que vai te conduzir, é Ele que vai dizer: anda, você tem que andar. É Ele que vai dizer: pare, você tem que parar. É Ele que vai dizer para você: é hora de se esconder dos seus inimigos. Você tem que saber que é hora de se esconder, para na hora que Ele falar, é hora de sair a seus irmãos, de se manifestar, Ele então vai te abençoar, e quando você se apresentar, vai ser com poder, vai ser com glória, vai ser diferente, irmão. Os teus irmãos vão olhar para você e vai dizer: onde esse camarada aprendeu essas coisas? Quem deu esses sinais? Quem é que deu sabedoria? Quem é que deu essa graça, essa unção para ele? E você vai dizer: foi ele, foi o Espírito Santo, que no tempo que eu estava escondido, ele estava me ensinando, ele estava me preparando para hoje eu me apresentar diante de Faraó com sinal, poder e maravilha, em nome de Jesus. Glórias a Deus, irmãos. Eu vou parar por aqui, que eu já estou rouco. Meu Deus. Oh, glória a Jesus. Mas Deus seja louvado, irmão. Agradeço aqui, ao meu pastor Jorge Luiz. É uma honra, meu amado. Fico até envergonhado de falar perto de uma pessoa como o senhor. Cileide, Júnior Coimbra, Alain, Evangelista Ednilton, Pastor Renato e os demais. Missionária Alejandra, missionária Neuza, glória, meu irmão Valdeci, glórias a Deus. Evangelista Ednilton Pires de Jesus, grande homem de Deus. Por isso, irmão, fique com esta palavra, guarde essa palavra no seu coração. Não se preocupe com os faraós, com o faraó. Faraó é um tipo de Satanás. Não se preocupe com Satanás. Não se preocupe com os egípcios, que é uma tipologia dos demônios. Não se preocupe com o Egito, porque é uma tipologia do mundo. Não se preocupe com o deserto. Não se preocupe com o mar, porque a nuvem vai te conduzir aonde você tem que chegar. Em nome de Jesus, fique na paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa repousar, possa pousar sobre os lares de cada um. E ore pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida da minha família. Que Deus venha nos guardar.
E domingo, na fé em Cristo, estaremos aqui ouvindo os nossos irmãos também que administrar a palavra do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo possa vos abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém.